Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens,
mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras
e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim,
Vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe.
Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco.
Ele lhes responderá: não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança dos fariseus tem a prece nos lábios e no coração. Servindo-se apenas às formas, podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cuja oração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade.
não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então, sendo assim, vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos ilumine. Peço agora que os mentores espirituais fluidifiquem nossa água, deixando-a como um remédio que nos cura, que nos alivia, que nos liberta de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Vamos beber essa água devagar. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Vamos nesse instante sentir a presença de Jesus, de Deus. Vamos abrir o Evangelho e ver o que ele nos propõe. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as suas paixões.